E aí, gente, depois de tanto tempo sem trocar ideia com vocês sobre Portugal e imigração, finalmente voltei. Caramba, eu fiquei meses ou quase um ano sem postar nada sobre Portugal. E hoje, graças a Deus, eu tenho condições de estar aqui novamente, trocando ideia com vocês e tentando acrescentar um pouco na comunidade brasileira em geral. E sou muito grato pela oportunidade de estar mais uma vez sendo reproduzido na sua tela, seja do celular, seja do computador, seja da televisão. Muito obrigado por me colocar novamente na sua casa. E o próximo vídeo eu vou explicar para vocês do porquê que eu fiquei tanto tempo ausente a respeito de Portugal e do porquê que eu estou voltando agora, tá? Mas o tema desse vídeo aqui é a respeito de um direito que sempre foi nosso. Reagrupamento familiar em Portugal. Se você mora aqui no país e quer trazer a sua família, seja cônjuge, filhos ou até mesmo os pais, esse vídeo com certeza irá te ajudar. Portugal mudou algumas regras recentemente, na verdade ao longo desse ano, e eu vou te explicar tudo o que está acontecendo passo a passo. Mas antes da gente começar a falar como era, o que mudou, a gente tem que saber o que significa reagrupamento familiar, né? Ele já se autodescreve, reagrupar a família. É o direito de um imigrante legal de trazer a família para Portugal para morar com ele. E, gente, é uma possibilidade, é um direito que pode parecer muito nichado, né? Porque talvez você esteja vindo para Portugal ou saindo do Brasil numa idade onde você esteja jovem, né? Que muita gente jovem sai do Brasil e acredita que a melhor hora é quando você é jovem. E eu acredito que a melhor hora é quando você é jovem, mas a melhor hora mesmo é quando você consegue sair, né? Eu saí do Brasil com 27 anos de idade. Foi quando deu, né? Mas eu já queria sair do Brasil desde os 16 anos de idade. Desde criança eu tinha certeza que eu não ia ficar no Brasil, mas desde os 16 anos de idade eu queria, mas eu sabia que eu tinha que trabalhar muito para conseguir, então sempre corria atrás de trabalho, sempre quis trabalhar, muitas vezes não conseguia, mas finalmente eu consegui. Então acho que a melhor época para você sair do Brasil é quando você realmente conseguir sair do Brasil, né? Em busca de uma vida melhor. Só que tem muita gente que sai do Brasil e acha que não vai sentir saudade da família, seja porque vive uma situação difícil na casa dos pais, seja porque quer muito ter privacidade. Aí a pessoa ela simplesmente acredita que o obstáculo mais fácil para ela vai ser vencer a saudade, sendo que na verdade não é bem assim. E aqui em Portugal eu tenho vontade de trazer a minha mãe, por exemplo, para morar aqui, porque eu sei que a realidade daqui é muito melhor do que a realidade do Brasil. Aqui eu vejo pessoas mais idosas, com mais idade, andando na rua. E no Brasil você não vê muito isso porque tem muito assalto. E claro, eu não falo o Brasil como um todo, mas eu falo o meu Brasil, tá? Porque cada um tem uma realidade diferente, eu respeito a realidade de cada um. Mas, cara, você tem a possibilidade de trazer a sua parceira, você trazer a sua esposa, o seu marido, o seu filho que depende de você, os seus pais que dependem financeiramente de você, é algo sensacional, né? É muito bom você criar raízes num país que permite que você traga quem te botou no mundo ou quem você botou no mundo. Isso é muito legal, né? Então é um direito que eu acho essencial e pode ser que você não dê valor a curto prazo na sua experiência como imigrante, mas a médio e longo prazo você vai começar a pensar nisso. E você consegue trazer, seja cônjuge ou parceiro em união de fato, menores de idade, filhos menores, né, ou incapazes, ou até mesmo os pais que dependam financeiramente de você. Ou seja, não é só marido e esposa. E esse direito, ele é protegido por lei portuguesa e pelas regras da União Europeia. É sensacional, né? E, gente, é uma ferramenta que eu acredito que muita gente, eu já conheci várias pessoas que simplesmente não aguentaram a distância, tá? Muitas pessoas, que nem eu falei para vocês, muitas pessoas acreditam que a saudade é o obstáculo mais fácil a ser superado. Mas na prática é o primeiro obstáculo, eu ia falar primeiro vilão, né?
mas o primeiro obstáculo que tira a pessoa aqui do país, entende? Eu já vi muita gente querendo ir para os Estados Unidos, que lá eu vou poder comprar tudo da Apple, vou poder comprar tudo caro. Comprou, mas voltou para o Brasil cheio de coisa debaixo do braço. Por quê? Não é isso, entendeu? É a família, é você estar bem com seus amigos. E também algo que acontece, antes de eu falar como era antes, né? Que eu expliquei para vocês o que é o reagrupamento familiar. Mas antes de falar como era antes dessas mudanças na lei, eu já conheci gente... Caramba, até perdi o que ia falar, gente. Nossa. Eu conheci gente que veio para Portugal e trabalhando assim, todo dia pensando nos filhos. Caramba, meu filho não está aqui, minha esposa não está aqui. E uma forma que eu arrumei de vencer desculpa, eu estava apoiando o microfone e nem percebi que o dedo estava levantado. Mas uma forma de eu vencer essa solidão vindo no encontro seu, aqui no Jardim do Morro, indo com a galera, que nem você sai com a galera aí durante a noite. Então, essa minha necessidade de sempre dar rolê com a galera quando eu morava no Porto, ela era justamente para ajudar a galera a vencer isso, a saudade, entende? Porque devido à alta demanda, à alta entrada de brasileiros, não, de imigrantes aqui em Portugal, tudo aumentou a demanda. Ainda mais quando o assunto é imigração. Então, se você quer trazer sua família, se você quer se regularizar, os serviços estão literalmente sobrecarregados. Então, atualmente, a gente vive numa realidade onde você não tem válvula de escape. Esse é o ponto que eu queria falar. Você não tem válvula de escape. Então, um cara que está trabalhando aqui, há 2 anos atrás, mais ou menos, ele viajava, sei lá, ia para a Espanha, ia ver um jogo do Real Madrid, ia ver um jogo do Barcelona lá na Espanha, mas depois colocava na cabeça, não, eu vou filmar, vou tirar foto para minha família ver, mas vou voltar com eles. Olha que louco, essa era a missão dele, era o propósito, a luta de vida dele. Não, eu vim aqui no estádio, até me emociono, cara, porque assim, vários relatos eu carrego comigo de pessoas que viveram isso. Não, eu tô aqui no estádio, mas eu vou voltar com a minha família, eu tenho certeza disso. E tipo, muitos conseguiram, muitos não resistiram à saudade. E hoje, aqui em Portugal, você não tem essa válvula de escape, porque muita gente está naquela luta para poder ter o documento português, que está demorando muito para poder ser emitido, devido a essa alta demanda de pessoas solicitando a renovação da autorização de residência e por aí vai. Então, assim, foi uma época, 2 anos atrás, muita coisa era diferente. Muita coisa era diferente de hoje. Então eu vejo que hoje as pessoas elas não têm mais essa válvula de escape, entende? Então as pessoas se sentem muitas vezes presas aqui em Portugal. Mas é aquilo, né? Quando a gente fala essa palavra presa, talvez... me sinto preso em Portugal. Talvez dê abertura para a pessoa falar, não, mas você pode voltar para o seu país quando você quiser. Só que, tipo, a pessoa passou anos aqui colaborando com o Estado, com essa promessa de conseguir se regularizar e simplesmente nada, né? Com essa promessa de conseguir trazer a família e simplesmente nada. Então, se você tiver um pouquinho de compaixão, você vai entender a dor dessas pessoas e o quão gratificante foi ter impactado positivamente na vida de muitos seguidores quando eu fazia aqueles encontros no Jardim do Morro, e muitas vezes eu fazia quase todo dia, né? O encontro em si, quando eu fazia as entrevistas, era um dia marcado, um dia a cada 6 meses, eu marcava, né, um encontrão lá no Jardim do Morro. Mas todo dia, assim, a gente se juntava no pôr do sol, trocava uma ideia, se conhecia. Eu tinha o prazer de fazer a ponte, de ser a ponte de amizade entre as pessoas. Então, foi uma época muito legal. E é essencial que tenha esse direito de trazer a família, porque muita gente sofre pra caramba, viu? E acho que todo mundo, né? Família é família. Bom, como era antes, tá? Antes dessa mudança, a regra geral era estar em Portugal por 2 anos com autorização de residência válida. Além disso, a pessoa precisava comprovar que tinha uma casa adequada para poder receber esse familiar, esse membro da família. Não era só colocar uma cama a mais no seu quarto, muito menos abrir o sofá-cama da sala. Você tinha que ter
você tinha que provar que o espaço da sua moradia era suficiente para todos os membros da sua família que você, né, queria trazer com o reagrupamento, e também mostrar a documentação ali, comprovar com a documentação, com o contrato de arrendamento ou com a escritura que você tinha espaço suficiente para tal. Também, falar em suficiente, um outro ponto que era obrigatório, que ainda é também, que é a renda suficiente. Você tinha que comprovar o salário ou rendimentos estáveis para que os dependentes fossem mantidos sem recorrer a apoio social. Ou seja, Portugal, né, o país normalmente não quer que você traga pessoas que venham dar trabalho para o Estado. Então, eles preferem, né, eles dão preferência não, né, mas eles preferem que você realmente tenha condições, que você tenha um histórico ali, um contrato de trabalho sólido, uma experiência ali, né, em anos ali bacana, estável, para que você realmente tenha a possibilidade de proporcionar uma boa experiência. Porque se a gente for analisar por um lado, caramba, mas sei lá, tipo, a minha renda dá, se apertar direitinho dá para trazer. É tipo coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Só que assim, a gente tem que analisar que se der alguma coisa errada, como é que faz? Entendeu? Então, se você traz, sei lá, seus filhos, seus pais, e aí hoje você tem condições, mas vai que amanhã você não tenha condições, como é que faz? E aí eles vão passar por uma situação que no Brasil eles não estão passando muitas vezes, né? Mas ele vai sentir o perrengue aqui em Portugal. Então é legal esse cuidado, né? Essa atenção com a renda. Tem que ter uma renda suficiente realmente para poder arcar com tudo isso. E eu vejo que muita gente também não tem aquele cuidado, ou não imagina que na Europa algumas pessoas passem perrengue. Mas aqui, você entende o que é perrengue ao pé da letra, tá? Ainda mais você sendo imigrante. Então, assim, muitas vezes estar no Brasil é muito melhor do que vir para cá despreparado. E isso vale também para esse caso do reagrupamento, tá? E outro ponto que foi bastante enfatizado nesse ano de 2025 foi o vínculo familiar legítimo. Certidões de casamento ou nascimento ou documentos reconhecidos legalmente eram obrigatórios. Ou seja, tudo documento 100% original, certificado, tudo bonitinho, sabe? Só que, é aí que tá. O problema é que os processos eram longos demais e burocráticos, muitas vezes demorando mais do que o tempo de espera estipulado. E levava as famílias a ficarem separadas por todo esse tempo, que nem eu falei para vocês agora há pouco. Mas imagina você se programar. Imagina que você tem um familiar aqui em Portugal e ele falou, olha, daqui a um ano eu vou ter o direito de trazer vocês para Portugal pelo reagrupamento. Então, já vai se preparando. Já procura um comprador para casa, um comprador para o apartamento, para o carro. O nego vende até o passarinho, entendeu? Para poder vir para Portugal sabendo que vai ter o direito ali de trazer a família, né? Vou reencontrar com ele, já vou legal, já vou com a documentação e tal. E aí vê que, tipo, né, o órgão responsável ele não consegue atender a tamanha quantidade de demandas. Então, simplesmente, a pessoa fica numa fila de espera, onde ela já vendeu um monte de coisa, e simplesmente, né, sai do emprego também. Já aconteceu, com certeza já aconteceu casos assim, de pessoas que saem do emprego e vive de subsídio do Estado, né, do seguro-desemprego, porque, né, conseguiu ser demitido do emprego que estava, e aí acaba o seguro-desemprego, acaba a reserva financeira das vendas que ela fez, a casa que ela conseguiu, sei lá, 300 mil reais, já não tem mais 300 mil reais no bolso, agora tem 200 e alguma coisa, porque está gastando, tem que comer fora, porque, enfim, né, acaba sendo aquela bola de neve. Então, muita gente se sentiu impactado devido a essa fila de espera para poder conseguir o reagrupamento familiar e também, enfim, as consequências desse atraso, né? E, falar em atraso, é sempre isso. Sempre que você encara um problema, sempre chega a gente com solução, né? E eu tenho notado que muita gente mesmo, recorria e ainda recorre a assessorias, mas como sempre, né?
surgiram os golpes. Então, as pessoas prometem acelerar o processo de reagrupamento, não somente reagrupamento, mas também da renovação do documento português. Pessoas pedem valores bem altos para poder realizar esses serviços que muitas vezes não existem e que também já aconteceu de pessoas entregarem documentos falsos, né? E loucura, né? Doideira isso. Então, assim, toma muito cuidado. Se você não conhece meu canal, né? Eu estou há 6 anos aqui em Portugal, me chamo Daniel. Eu acho que eu não me apresentei no começo desse vídeo. Enfim. E se você já acompanha o meu canal, você sabe que aqui o diferencial é que eu nunca tive rabo preso com ninguém, né? E com nenhum advogado, com nenhum criador de conteúdo, com nenhum grupo de criador de conteúdo com viés lucrativo de ganhar dinheiro em cima de imigrante. Então, eu não sou obrigado a criar dificuldade para poder vender facilidade. Tá? Então, eu sempre trago esse olhar mais cauteloso para vocês tomarem cuidado. O alerta aqui é sempre consultar fontes confiáveis, como o antigo CEF, o atual AIMA, advogados especializados em imigração ou organizações oficiais de apoio a imigrante. Tá? Ainda sigo com esse objetivo, esse compromisso de alertar vocês, falar para vocês que sim, tem riscos aqui em Portugal e que a gente tem que estar ligeiro. Sempre que a gente encara uma dificuldade, tem sempre alguém vendendo uma facilidade. Só que tem muita gente aqui em Portugal e a nível mundo também, quando a gente fala em imigração, eu tenho percebido isso principalmente nos conteúdos lusófonos, né, da língua portuguesa, que é onde eu entendo. Eu vejo que muitos distorcem ali ou têm uma oratória para te encaminhar para um advogado, até mesmo fazem lives, entrevistas com advogados para poder receber uma comissão, para poder alugar o espaço ali para o advogado, ou seja, ganha o dinheiro do advogado por estar aparecendo no canal e também ganha a comissão do serviço que foi contratado pelo seguidor que viu a live, né? Então, assim, toma cuidado, abre os olhos. E uma vista rápida assim no cenário, eu percebi que ainda acontece muito disso, tá? Então, abre os olhos, olho vivo e faro fino. Agora, as mudanças de 2025 trouxeram algumas facilidades e novas exigências, né? Primeiro, o prazo, né? O tempo mínimo. Primeiro o prazo, né? Vamos falar do prazo. O tempo mínimo de residência ainda é de 2 anos. Você tem que ter autorização de residência válida por 2 anos aqui em Portugal, por no mínimo 2 anos, né? Você tem que estar vivendo em Portugal com uma autorização de residência válida por 2 anos, melhor dizendo. Mas se você já vivia com seu cônjuge ou dependentes antes de vir para Portugal, você pode solicitar antes desse período de 2 anos, tá? Então, se você ficou confuso, eu acho que eu fiquei muito precipitado. Mas se você já vivia com seu cônjuge no Brasil, você consegue pedir com uma certa antecedência, você consegue evitar, você evita de esperar esses 2 anos para poder reagrupar com seu cônjuge, tá? Você consegue solicitar antes desse período de 2 anos. Ficou melhor explicado agora, né? Alojamento adequado, que é o segundo ponto. Continua sendo necessário comprovar que a casa comporta todos os membros que você pretende trazer para Portugal, mas agora há exigências mais claras: tamanho mínimo por pessoa, condições sanitárias e contrato de arrendamento atualizado ou escritura reconhecida. Eu acho muito importante isso, gente. Se vocês pararem para analisar uma perspectiva, na perspectiva do imigrante, você pensa assim, é coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Pô, aqui em casa, que nem eu tenho essa casa aqui, e aí a gente consegue colocar uma cama aqui no escritório, transformar esse espaço num quarto, e não vai comprometer os outros cômodos da casa. Só que se você já dividiu o apartamento, você sabe muito bem que tem muito apartamento, principalmente em lugares grandes, cidades grandes aqui em Portugal, que tem muita gente dentro dos quartos, tem muita gente dentro dos apartamentos. E eu lembro, agora que eu lembrei, quando eu vivia lá no Porto, acho que aquele apartamento do Porto é o cenário ideal para eu poder trazer uma outra perspectiva do coração de mãe, né? Porque o coração de mãe sempre cabe mais um. Então, família, a gente faz aquele esforcinho para poder ajudar. Mas em outra visão, em outro olhar a respeito disso,
é que quando você mora num apartamento, que nem quando eu morei lá no Porto, lá no meu apartamento tinham 5 pessoas, né? Eu alugava um quarto, eu vivia num quarto de menos de 3 metros quadrados e sem janela. Ou seja, foi uma experiência muito insalubre, mas foi necessário para eu poder chegar aqui onde eu estou hoje. E vira e mexe, vinha alguém do estado perguntar, olha, quantas pessoas tem aí no apartamento? Eu falava, tem eu e mais 4. Né? E teve uma época que teve eu e mais 3, e assim, que foi a melhor época. Não, teve também uma época que era eu e mais 2. Nossa, foi a melhor época ali do apartamento. Mas, enfim, e aí sempre tinha esses estudos de campo. Quantas pessoas tem aí nessa casa? A pessoa não entrava. Ela estava de colete, identificada, ela anotava o seu nome, o apartamento e perguntava. Não sei se já aconteceu isso contigo aí, em Lisboa ou no Porto. Até mesmo em Braga, não sei. Mas aconteceu comigo no Porto, quando eu vivia lá no quartinho. E algo que eu sempre notava é que os vizinhos, eles eram sempre de cara fechada, sabe? E isso se deve porque aquele prédio tinha muita gente que tinha adquirido, né? Tinha muitos senhorios que adquiriram apartamentos lá que pagaram muito pouco, porque na época não valia de nada aquelas, né? Não valia tanto assim, né? Então era muito mais barato. Tanto é que você encontra apartamentos lá no Porto, até mesmo casas no Porto, com contratos vitalícios onde a pessoa está pagando menos de 50 euros por mês. Tá? Então, realmente não valia tanto quanto vale hoje. E aí, os vizinhos sempre meio emburrados, né? E aí teve um dia que eu troquei ideia com o vizinho. Ele falou, pô, caramba, esses apartamentos cheios de gente. Ele meio que foi desabafando assim, eu fui trocando uma ideia, sabe? Apartamento cheio de gente, sobe e desce de elevador, abre e fecha de porta, gente fazendo barulho no andar de cima. Se vocês analisarem nesse olhar da estrutura do prédio, né, das pessoas que compartilham o ambiente contigo, quando a gente tem um apartamento que extravasa, que passa do limite aceitável de pessoas... Simples, mas também qual é o limite aceitável, né? A gente não sabe. Mas quando tem muita gente num apartamento, muita gente concentrada no espaço, a gente acaba, sem perceber, incomodando outras pessoas. Então, naquele prédio, eu lembro que para gravar um vídeo era muito difícil, porque até para dormir, né? Na época, no começo, eu nem gravava vídeo, aliás, gravava, mas eu não vivia do YouTube, eu não recebia nada do YouTube, nem sabia que o YouTube dava dinheiro. Então foi uma época que eu só trabalhava, como eletricista e com o tempo eu passei a ser criador de conteúdo, né? Mas eu lembro que muitas vezes até para dormir era muito difícil. Numa ligação você não conseguia ouvir muito bem o que estava sendo falado, por quê? Porque era um sobe e desce de elevador, era gente para todos os lados, ou seja, naquele prédio, ao invés de viver, sei lá, são 12 apartamentos, ao invés de viver 12 famílias, né? 50 pessoas... 60 pessoas no máximo, né, o esperado, vivia ali, sei lá, tipo 120, entendeu? Ou seja, sobrecarregava tanto o encanamento também, prédio, se você parar para analisar, do ponto de vista ambiental, é a pior coisa que tem, velho, porque acaba poluindo muito, é muita gente no mesmo espaço, entende? Então, quando você aumenta a quantidade de pessoas dentro de um apartamento, pior ainda, acaba ficando insalubre para todo mundo que mora ali, porque o idoso, por exemplo, de cara emburrada, por quê? Porque ele precisava do elevador, e vira e mexe o elevador estava danificado, porque era toda hora a gente subindo e descendo, então assim, sabe, acaba tendo consequências para quem vive ao nosso redor. Tá? E também aquilo, né? O Estado também pensa, por um lado, aliás, esse requisito ele também é pensado na salubridade dentro de casa, não somente fora ou para os outros, mas dentro de casa, né? Porque muitas vezes se você vive num outro país e tem uma casa insalubre, a chance de você permanecer no país ou naquela casa é muito baixa, né? Então pode ser que desencadeie problemas com o passar do tempo, tá? Terceiro ponto dessa alteração é a comprovação dos meios de subsistência, seja por contra-cheque, seja por declaração de IRS, seja por contrato de trabalho. Haverá uma análise se a sua renda realmente suporta a vinda desses seus familiares para Portugal e se condiz realmente, se é o suficiente para poder arcar com o custo de vida português, que não está nada barato. Não está nada barato. Eu já disse isso em outra rede social e volto a dizer aqui.
Eu acho, pelo que eu vejo, que é muito mais barato você viver em Paris do que viver no Porto, tá? Do que viver em Lisboa, tá? Eu acho, tá, gente? Com toda a licença aí que eu peço para vocês, mas não vou nem falar que existem estudos comprovando isso, mas eu vou ficar só no acho mesmo, tá? Então, assim, você quer vir para Portugal, você tem um familiar aqui, né? Pô, é o esforço que tem que fazer, porque há anos o aluguel tá muito alto. O elefante branco é o aluguel. Se você conseguir uma forma de pagar menos no aluguel, show de bola. Mas também toma cuidado com intermediário, com facilitadores. Sempre que aparece um problema, aparece os anjos, não os anjos não, mas enfim, né, os vendedores ali do... Não, eu posso solucionar o seu problema, né? Então toma cuidado para você não ter surpresa com isso, tá, galera? E o quarto ponto é o vínculo real com aquela pessoa que você está trazendo. Nada de casamento de fachada só para ter documento ou até mesmo um documento falso, senão o pedido que você vai fazer do reagrupamento vai ser indeferido de imediato. Gente, uma coisa é certa, uma coisa que eu aprendi aqui na Europa é: Europa gosta de papel. Traga os papéis, traga documentos, traga tudo direitinho para você não ter dor de cabeça, tá? Europa ama papel, traga seus papéis. Quinto, prazos de decisão. Casos que envolvem menores ou cônjuges já reconhecidos podem ter respostas em até 9 meses, mas outros pedidos ainda seguem prazos mais longos. Ou seja, a gente está falando que se você está aqui em Portugal e o seu cônjuge está lá no Brasil e vocês têm um filho menor de idade, esse prazo de 2 anos caiu para 1 ano. Já é um avanço, tá? Mas é 1 ano você vivendo legalmente aqui em Portugal. Vivendo legalmente. Para você, daí então, dar entrada no reagrupamento familiar. Que pode levar mais quanto tempo? Eu sinceramente não sei. Mas o que eu sei é que os órgãos estão estendendo cada vez mais a validade dos documentos atrasados, porque tem muita demanda de serviços referente à imigração. Então, assim, eu falo para vocês com toda certeza, cara. Várias vezes que eu estive na Ribeira do Porto, tanto de gente que veio chorar no meu ombro, porque passou 1 mês, passou 3 meses e a pessoa não conseguia mais ir trabalhar e não sentir mais o calor do filho, da esposa, sabe? Cara, 1 ano e meio no mínimo, no melhor dos cenários, até você conseguir revê-los, né? É muito tempo. Imagina você tem um filho de 5 anos e você só vai voltar a vê-lo quando ele tiver 6 anos e meio, no mínimo. É tenso. Se você tiver um pingo de empatia, você vai ver que é pesado. É pesado. Então, assim, eu já, troquei ideia com muita gente nessa situação. Há 3 meses, a pessoa estava 3 meses longe da família e já não aguentava. Tava pinel da cabeça, cara. Tava pinel. E hoje, muita gente... Você consegue viver 1 ano legal, mas assim, muita gente está presa em Portugal. Eu acho que falar preso não é o melhor da situação, não é o melhor exemplo, não é a melhor palavra, porque quando tá preso em Portugal, então volta para o seu país. Não, então não vamos usar a palavra preso. Mas eu sei que tem muita gente que está aqui em Portugal que não tem o documento regularizado e que não consegue sair de Portugal. Mal consegue voltar para o Brasil porque não tem dinheiro. Esse é o ponto. Não tem dinheiro porque não tem emprego, porque a empresa não está aceitando gente com documento atrasado, gente com documento vencido. Então, assim, e quando tem um documento não tem um dinheiro, porque o custo de vida aqui está muito alto. Não é querendo mostrar para vocês que, nossa, é impossível. É possível. Portugal é um país muito bom para se viver, mas é bem caro. E a gente está falando, que nem eu falei para vocês, né, do custo de moradia. Cara, você viver em Paris, às vezes, é mais barato que viver aqui. Ou, às vezes, minimamente é igual o custo de vida. Então vai para Paris. Pô, mas se a gente for agir com ignorância, a gente não vai muito adiante nessa conversa, né? O negócio é que muitas pessoas já entregaram muitos anos de vida aqui no país para ter um retorno,
Então é aquilo, né, que eu falo. Um pinguinho de empatia, vocês já vão entender que... Aliás, vocês não, né? Não quero generalizar, mas uma boa parte das pessoas vão entender que muita gente, nesse modelo, ainda vai sofrer pra caramba. Eu me coloco no lugar e só de pensar, dói pra caramba. E só de lembrar também de cada marmanjo que já chorou nesse ombro aqui. Caramba. Enfim, pelo menos não são 2 anos. É 1 ano no mínimo, né? E, enfim, mantém ainda a exigência, né, continuando, do alojamento salubre e da renda suficiente. Resumindo, o processo passou de mais rígido, 2 anos e várias provas para poder dar entrada no reagrupamento, para algo mais flexível, em alguns casos, em 1 ano você já consegue dar entrada. Mas ainda tem exigências de renda, alojamento e documentos fortes, que eu acho essas exigências bem plausíveis, né? Bem ok, mediante a realidade da vida aqui em Portugal e enfim, filtrar, né? Para que a pessoa não tenha problema ao viver aqui em Portugal, né? É uma forma de evitar com que ela passe alguns perrengues. Eu acho legal ter esse filtro. O filtro que eu falo, né, da condição salubre, pelo amor de Deus, condição salubre, exigência da renda ali, né, e dos documentos verdadeiros, tá? Resumindo, o reagrupamento familiar continua sendo um direito, mas agora tem atalhos para alguns e barreiras para outros. Se você quer trazer sua família, planeje. Gente, contrato de trabalho, renda, casa adequada e fique longe de facilitadores, pelo amor de Deus, não vai... Uma coisa é você começar do 0, outra coisa é você começar do -20, que nem eu comecei, tá? E quando o assunto é imigração em Portugal, não foquem somente na teoria, mas vejam as coisas acontecerem na prática, como eu falei para vocês. Mas 1 ano eu vou conseguir dar entrada, tá? Você vai conseguir dar entrada em 1 ano, mas tem muita gente também com esse mesmo pensamento. Já tem muita gente que deu entrada, tem muita gente que está esperando vários processos, então os serviços estão sobrecarregados. Então por isso que eu falei para vocês, no mínimo 1 ano, no mínimo 1 ano e meio, né, para você conseguir ver novamente os seus familiares, tá? Então é aquilo, não deixa o lado emocional tomar conta de você. Não seja aquela pessoa que vende tudo. Não, que o Joãozinho chegou agora em Portugal e ele vai, sei lá, ou chegou a, 8 meses em Portugal, 8 meses atrás ele chegou em Portugal, ele está trabalhando e só falta 4 meses para ele fechar 1 ano. Então já vou começar a vender a casa, vou começar a vender o carro, o apartamento, o papagaio e o periquito. Cara, assim, a chance de você vender tudo isso e ainda gastar dinheiro com hospedagem, com hotel e comer na rua é muito alta, porque, tipo, existe uma demanda muito alta aqui em Portugal para esses serviços, tá? Então, toma cuidado para que vocês não ajam de uma maneira precipitada e tenham que arcar com isso futuramente. Ainda mais as pessoas que largam o emprego para poder, enfim, né? Para poder vir para Portugal. Tomar cuidado e saber qual é o próximo passo, calcular o próximo passo com muita atenção, com muita cautela, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse nosso bate-papo. Se sim, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Mas independente, deixa a sua opinião aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia. Atenção, se eu esqueci de trazer algum dado, alguma observação importante, por favor, deixa aí no comentário. Daniel, você esqueceu tal coisa, você deveria ter falado tal coisa. Cobra aí nos comentários que a gente vai trocar uma ideia sobre isso. No próximo vídeo, vai ser um vídeo muito especial, onde eu vou falar para vocês o porquê que eu fiquei um tempão sem postar e porquê que eu estou voltando agora. E, gente, espero vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido algo que acrescente na sua vida. E até o próximo. Tchau.